Muito boa noite, meus queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje eu vou conversar com a querida Eunice Nogueira, aquela mulher com M maiúsculo, aquela que tem uma história de vida inspiradora, tem um trabalho em Viçosa digno de todo respeito e de todos os aplausos. Vamos aguardar que já já ela estará conosco para a gente poder conversar sobre a sua trajetória, um pouco da sua vida, sobre os trabalhos desenvolvidos na cidade de Viçosa. Eunice já se faz presente. Vamos enviar um com a querida senhora Eunice. Oi, Ana, querida. Um beijo para você. Senhora Eunice, agora é só clicar no OK. Oi, Lívia, meu bem. Que bom te ver. Olá, querida. Que bom te ver. Tá me escutando bem? Seja bem-vinda. Deixa eu ajeitar a câmera. A senhora me ouve bem? Agora está falhando um pouquinho. Está falhando um pouco. Está falhando um pouco? Deixa assim fica melhor, falando um pouco mais alto. Fica melhor. Fica melhor. Fica melhor? Vamos aumentar o tom de voz, tá? Primeiramente, querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar um pouco com todos nós que estamos ansiosos para saber um pouco, né, sobre o que é ser uma trabalhadora voluntária, esse seu trabalho, né, que tem tanto respaldo, respeito e principalmente é de suma importância para a cidade de Viçosa. Queria primeiramente agradecer a presença da senhora. E para quem está entrando agora, gente, queria pedir a gentileza de compartilhar via direct para que a gente possa ter maior interatividade na live e também deixar os coraçõezinhos para que a gente possa interagir melhor com seguidores e tudo mais. Senhora Eunice, antes de iniciar a live, a senhora gostaria de fazer alguma consideração inicial? Não, não precisa. Só simplesmente dar uma boa noite a todo mundo, te agradecer pelo convite. Fiquei bastante lisonjeada. Muito obrigada. O prazer é todo meu, tá? Espero que a senhora pode ficar à vontade. Eu sei que a senhora não tem muito costume de fazer live, mas para mim é uma grande honra poder falar com a senhora, tá bem? E pessoal, lembrando que se vocês tiverem alguma consideração, quer fazer alguma observação, pode deixar no comentário aqui que a senhora Eunice responde dentro do possível. Passo a pergunta para ela, tá bom, gente? É, falando um pouquinho, né, da questão do trabalho que a senhora desenvolve, são, assim, anos de trabalho voluntário, e eu queria começar as perguntas, que a senhora falasse um pouco sobre os desafios, né, e as superações que a senhora teve ao longo da vida, né, de acordo com, né, toda, né, tudo que Deus vai nos colocando. Eu sei que a senhora é uma mulher de muita fé, né, e isso é muito importante para nos guiar. Bem, Luana, para a gente começar a falar alguma coisa, a gente tem que voltar Sim, às nossas raízes, né? E as nossas sim, raízes é a família, né? É, sim, eu sou de uma família de 11 irmãos, tá certo? sim. Meu pai Uhum, faleceu quando eu tinha 15 anos. Imediatamente eu precisei me lançar no mercado de trabalho. Com 17 uhum, anos eu terminei o magistério e fui dar aula
num município perto de Raul Soares. E depois, com 21 anos, eu entrei para trabalhar no Banco do Brasil e fui morar em Coronel Fabriciano. De Coronel Uhum. Fabriciano, eu fui para Belo Horizonte e em 1998 eu aposentei, retornando para Viçosa para ficar mais perto de minha mãe e de meus familiares. O histórico de vida foi esse, eu tive que lutar bastante para conseguir ser o que eu sou hoje. Tenho uma gratidão muito grande pelo meu pai, porque pela educação que ele nos deu no convívio, mas a questão da honestidade dele, das coisas muito certas. E minha mãe faleceu já tem uns 3 anos, e também muita admiração por ela, pela luta e pela garra que eu tenho hoje, foi dela com 11 filhos e 44 anos, estava com 11 filhos para criar. É uma história e tanta, digna de todos os aplausos, né? E de onde estiver, seus pais estão muito orgulhosos do trabalho que a senhora desenvolve. Eu comecei a live falando que hoje eu ia ter o prazer de conversar com uma mulher de M maiúsculo, aquela mulher maravilha que a gente tem, assim, um carinho especial pelo trabalho que a senhora desenvolve. O tema da live, gente, é voluntariado, um caso de amor. E justamente isso, que eu gostaria que a senhora falasse, o que levou, né, a ter tanto amor ao próximo, a envidar esforços para desenvolver um trabalho voluntário. Olha, na verdade é o seguinte, eu acredito que Deus me ofereceu muita coisa na vida, sabe? Tudo que eu Sim. precisava, Deus me deu. Pela minha gratidão a Deus por tudo, eu me senti a necessidade de ajudar mais as pessoas ao meu redor, ou então pessoas que eu vejo que têm seus direitos não respeitados. Ou seja, eu gosto de cuidar da minoria, daqueles que estão em vulnerabilidade social, daqueles que não têm a quem recorrer. Eu gosto desse tipo de trabalho. Isso sempre esteve dentro de mim, essa vontade de ajudar as pessoas. Então, quando eu aposentei e eu vim para Viçosa, então eu vi que aqui tinha muito campo de trabalho. Foi aí, então, que eu comecei a minha jornada ligado à área social. E Pode falar. não, a Então, senhora tem é, prioridade. eu cheguei em Viçosa, né, em 1998. Quando eu vim para Viçosa, eu vim com 2 amigos meus que são dentistas, e em 2000 começou o meu primeiro trabalho voluntário. Foi quando nós fundamos a entidade Associação Odontológica Jesus é o Caminho, porque Uhum. essa minha amiga, doutora Mônica Perpétua Ribeiro, ela tinha um consultório em Belo Horizonte, ela doou este consultório, e deste consultório nós começamos a nossa luta para trabalhar em prol dessas pessoas que precisavam. Foi nessa data, então, que a senhora despertou para o lado, né, do voluntariado. Foi depois da Não, aposentadoria. não. Na verdade, o Ah, lado de voluntário, esse desejo que eu tive, ele vem uhum, dentro de mim há muito tempo. Mas ele despertou, foi no ano de 1993, quando o Betinho, o Ebert, o sociologista e o sociólogo e ativista, quando ele lançou aquela campanha Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. E quando ele lançou essa campanha, em 1993, eu estava trabalhando no Banco do Brasil em Belo Horizonte. E ele contou muito com o apoio dos funcionários do Banco do Brasil, onde cada um fornecia o vale alimentação, e este vale alimentação era revertido para as comunidades carentes. E em cada comunidade a gente fazia alguma ação. Eu participei da ação que foi no bairro Taquaril, em Belo Horizonte, e era um bairro muito carente na época, e nós ali, trabalhando junto com a comunidade, construímos uma fábrica de blocos, onde as pessoas dali conseguiam recursos para se manterem. Então, surgiu aí,
frisou mais foi nessa época, em 1993. E quando eu aposentei, eu tinha condições de aposentar, estava nova na época, quando eu aposentei, eu preferi aposentar para eu me dedicar aos meus sonhos, que eram estes. Nossa, é uma vocação mesmo, né? Eu acho que a senhora, né, já tinha desde pequena, não só em 93, eu acho que isso vem de alma. Não sei se a senhora concorda, mas pelo que eu li, né, a respeito da senhora, conheço também um pouco do trabalho, eu acho que é vocação. E o legado que a senhora tem deixado é assim de suma importância. Paulo, Jonas, sejam todos muito bem-vindos. Inclusive, né, a senhora começou a falar sobre a Associação Odontológica Jesus é o Caminho, né? Que foi a sua amiga que começou a te dar uma força. Mas eu queria que a senhora falasse como que essa associação atua atualmente, como é que é a forma de consulta. Tá. A Associação Odontológica Jesus é o Caminho, o primeiro nome é Jesus é o Caminho, porque eu sou fã de Jesus, né? Cada um tem o santo da fé, eu sou fã de Jesus. Mas começou o seguinte, quando nós viemos para Viçosa, nós observamos que Viçosa, apesar de ser uma cidade universitária, a gente via ao andar pela rua muitas pessoas desdentadas e muitas crianças perdendo as dentições muito cedo. E como eu convivia com dentistas, e eles perceberam isso também. Então, a doutora Mônica disse para mim o seguinte, vamos então montar uma entidade. Eu não sabia nada de dentista, mas nós montamos a entidade com o apoio dela. Em 2000, inauguramos essa entidade, foi inaugurada ali na Galeria São José. Foi uma luta no início. Por quê? A gente não tinha recursos para manter a entidade. Então, o que a gente fazia? Eu, a doutora Mônica, a Marcelígia, Jussara e outras pessoas mais, nós fazíamos barracas, fazíamos bingos, participava da Semana do Fazendeiro, e a gente conseguia alguns recursos para manter a entidade. Os recursos que seriam aquelas despesas fixas, de aluguel, condomínio e outras coisas mais. E logo que surgiu essa ideia também de montar a associação, na época, em 2000, eu fui visitando vários dentistas e falando sobre o nosso trabalho, explicando o que seria o nosso trabalho. Então, o trabalho lá é o seguinte, os dentistas são voluntários, todos eles que nos ajudam são voluntários, nós fazemos de clínica geral, atendemos endodontia, periodontia, colocamos aparelho, tudo é gratuito para as pessoas. A seleção quem faz são as entidades. Então, eu tenho contato com todas as entidades filantrópicas de Viçosa, todas as entidades. Se são elas, então, que fazem essa seleção dos pacientes. A gente funciona no Edifício Panorama, na sala 906 e na sala 901. No início, o nosso objetivo era trabalhar apenas a prevenção. Seria tratar só de crianças e adolescentes. Mas, com o passar do tempo, nós percebemos que tinha uma outra demanda. E que essa demanda era o quê? A ausência de dentes na boca de adultos ou então dentes bem danificados. A gente compreendeu que este problema estava gerando mais problemas ainda. O quê? Que as pessoas tinham dificuldades de arrumar emprego em determinados locais, tipo no comércio ou até casa de família, por causa dessa dentição. Então, nós partimos para uma segunda ação. Em vez de só tratar crianças e adolescentes, pensando na prevenção, começamos, então, a cuidar dos adultos nesta parte de prótese removível, que se chama de dentadura e rote. Para você ter uma ideia, ano passado nós atendemos mais de 1.000 crianças no tratamento dentário completo e entregamos mais de 300 próteses. Quer dizer, dignidade para essas pessoas, entendeu? Então, a gente observa que quando as pessoas colocam um dente, colocam a dentadura ali, a autoestima melhora muito, o retorno dela é muito bom, e aquele sorriso nos lábios, aquilo ali não tem preço, aquilo ali, quando a gente vê na pessoa, sabe? Eu me sinto muito grata de ver aquilo ali, poder participar daquilo ali. Então, foi assim que começou a associação.
E à medida que foi passando, né, nós estamos em 2020, né, já tem 20 anos, né, que a gente trabalha lá. Eu estou presidente da entidade, eu trabalho mais na parte administrativa, fico ali o dia todo, eu ficava, né, porque agora com a quarentena eu estou em casa, a minha rotina era de 8 da manhã às 18 horas, trabalhando pela entidade, em todas essas partes que diz respeito à administração, porque eu passei a mexer com outras entidades também. Então, a Associação Odontológica, a história é essa. E eu sou muito grata e gostaria aqui também de agradecer, aproveitar a oportunidade, a todos os dentistas que contribuem com a gente, aos todos os técnicos, agradecer a todos os protéticos, a todas aquelas pessoas que contribuem com a gente, ou seja, com trabalho voluntário, ou seja, através de doação de material. Muitos doam materiais para a gente, muitos vão lá e doam o seu tempo, que é essencial, né? Porque não é qualquer um que vai deixar de ganhar o seu dinheiro para ir trabalhar. Então, a gente tem um grupo muito bom, e eu sou muito grata a esse pessoal. E o que me deixou assim, mais encantada pela história da senhora é que mesmo depois de aposentada, a senhora ainda fez um curso na área de odontologia, né, para auxiliar ainda, né? Eu achei fantástico. Mostra aí que não existe tempo para a gente ter conhecimento. Conhecimento é vida e a gente tem que sempre estar buscando, e eu achei isso assim, fofo. É a palavra certa. Achei fofo. Porque, na verdade, a Sim, entidade tinha um dentista responsável, né, que é a doutora Mônica, sim. e precisava de um protético, né, nós começamos a fazer as dentaduras, precisava. Então, eu me dispus a fazer esse curso em Belo Horizonte, eu fiquei 2 anos fazendo esse curso, para fazer essas próteses, porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Mas agora, como o serviço foi aumentando, eu não me dedico mais a esse serviço. Mas, pelo menos, Uhum. qualquer dados que eu preciso, qualquer coisa que precisa para ter um protético para assinar um responsável, eu sou responsável e facilito o nosso trabalho, eu tendo um dentista e eu, como protética, facilito esse trabalho para a gente, entendeu? Hoje a gente já paga porque é mais fácil para a gente. Sim, compreendo. De qualquer forma, parabéns pela iniciativa. É de muita nobreza. E também, né, além deste trabalho, né, frente a essa associação, a senhora também participa de vários conselhos municipais aqui em Viçosa. Como é que funciona o trabalho nos conselhos? Quais dele que a senhora faz parte, né? Quais que são os conselhos e como que estão sendo os trabalhos atualmente? Olha, eu percebi que um jeito para eu conseguir alguma coisa, para dar continuidade ao meu trabalho, aos meus sonhos, eu precisava procurar pessoas que também pensavam e tinham os mesmos ideais que eu tinha. Então, eu Sim, comecei a participar dos conselhos. Os conselhos municipais, eles são paritários. Quer dizer, a metade é governamental e a outra metade não governamental. Então, eu sempre participo como não governamental. São vários conselhos. E o principal deles, que eu falo que é o meu carro da frente, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Porque eu percebo muitos direitos violados para essas crianças e adolescentes, então meu trabalho é mais aí nesse conselho. E hoje eu, além de participar do Conselho de Direito da Criança, eu coordeno, já tem 12 anos, uma comissão que chama Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa comissão, ela é constituída de determinados equipamentos do município, alguns órgãos do município, do Conselho Tutelar, do Judiciário, de vários órgãos, que a gente senta uma vez por mês para discutir qual é o problema que está tendo com a criança e o adolescente e que propostas que nós podemos fazer de política pública para que seja resolvido este problema. Além do Conselho dos Direitos da Criança, eu participo do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, que é o conselho referente a drogas. Eu participo do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Saúde,
outros conselhos que eu não estou lembrando. São 7 conselhos que eu participo e participo ativamente. Agora, com esta pandemia, os conselhos continuam tendo reuniões e elas são online. Pelo fato das reuniões serem online, eu tenho essa dificuldade ainda com a questão da tecnologia, dizendo assim, eu não tenho participado muito. E também porque eu já te falei que eu tenho uma filha de 7 anos, e o fato de eu ter essa filha, acontece que todo dia, a partir das 13 horas, eu tô ocupada com ela. Eu estou em casa e fico o tempo todo, quer dizer, eu não estou tendo muita disponibilidade para participar desses conselhos. Mas esses conselhos são muito bons, porque você conhece muitas pessoas que pensam como você, que querem um mundo melhor e que desejam que cada um possa ocupar o seu espaço que é merecido numa sociedade. Isso que eu acho muito importante. Sim, o fato deles serem paritários, né, dá oportunidade à senhora que é da sociedade civil de estar desenvolvendo políticas públicas, né, como, fazendo aí uma analogia, um projeto, né, do legislativo, um projeto de iniciativa popular, né, e é um trabalho muito gratificante e vale ressaltar, pessoal, que é um trabalho voluntário. Então, eu queria dar boas-vindas ao David, obrigada pela presença, um beijo para você. E, além dos conselhos que a senhora participa, eu queria que a senhora falasse também sobre a APAC e a CAT, né? São siglas que talvez o pessoal não saiba, mas a APAC, ela é a associação que dá apoio aos condenados, e a CAT, que é da Associação das pessoas que trabalham com reciclagem. Né? Eu queria que a senhora contasse um pouco do trabalho. Bom, a CAT, eu vim conhecer o pessoal da CAT quando nós começamos a colocar as dentaduras na Associação Odontológica. O primeiro público que me chamou a atenção foram os catadores de papel, tá certo? Que eu vi eles na rua, e a gente começou a fazer um trabalho com eles, de arrumar a boquinha deles todos, tá certo? Então, eu comecei, ao fazer esse trabalho com eles e conhecê-los, eu vi as dificuldades que eles viviam, os trabalhos que eles tinham. Então, o Banco do Brasil, ele trabalha muito com a questão, tem uma instituição que chama NAB, e ele tem um programa que chama Voluntariado BB. Então, eu faço parte deste programa, e comecei a estudar uma forma de ajudar a PAC. E a forma que eu encontrei foi o quê? Nós tínhamos dentro da NAB um recurso que ele só poderia ser destinado para esses tipos de serviço. Então, a CAT, eu estou falando da CAT, a CAT, os catadores de materiais. Então, o que eu fiz com a CAT? Fiz um projeto, arrumei a documentação deles todas, né? Porque para você fazer um projeto, você tem que estar em dia com a sua documentação. Arrumei tudo, fiz um projeto e ganhei para eles uma prensa hidráulica. Aquela prensa que enrola os materiais. Sim. Entendeu? Faz aquela amarração. Foi muito bom. Na época, eu trabalhava muito com o seu João, um senhor bem idoso que fica pela rua. E depois que eles começaram a caminhar e seguindo a sua vida, aí eu já parti para outro lado, que eu não poderia ficar amarrada ali. Mas para eles eu consegui esse equipamento que ajudou muito. Quanto à APAC, é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A APAC, o banco também, ele tinha o seguinte, igual eu te falei, desde quando o Betinho lançou essa campanha, ação de cidadania contra a fome, miséria e pela vida, eu acho que muitos funcionários do Banco do Brasil, desde essa época, em 93, aderiram. Né? Então, o banco, sempre preocupado com isso, o Banco do Brasil. Então, o que eu fiz? Tinha um recurso que ele só poderia ser doado através de projetos para pessoas que estivessem em situação de presos. Né? Então, entrei em contato com a PAC, fui me inteirando do trabalho deles, e nós fizemos, então, vários projetos.
e tivemos a sorte de ser contemplados também. Na PAC, hoje, eles têm uma padaria, que foi um projeto que eu fiz, eles têm uma marcenaria e tem uma sala de informática. Então, tudo isso foi através do Banco do Brasil que nós fizemos esse projeto e a PAC foi contemplada. Então, isso aí em questão de trabalho. Hoje, eu faço outro tipo de trabalho na PAC. Eu faço parte do Centro Espírita Camilo Chaves e nós temos um trabalho na PAC toda quarta-feira e todo sábado. Nós temos um grupo que faz um trabalho lá que chama Renovando Atitudes. Então, eu faço parte desse trabalho nas quarta-feiras ou no sábado. Neste momento, está tudo interrompido por causa da pandemia. Mas nós trabalhamos, e isso aí é questão da espiritualidade. Então, a gente percebe que é muito gostoso estar ali com eles. É um ambiente muito tranquilo e muita gente pensa que é uma coisa complicada e não é. É bom estar com eles, a gente sente esse carinho por eles, percebe que eles gostam. A gente não fala de religião. A nossa função ali é falar do Pai Maior, falar de espiritualidade. Então, eu continuo esse trabalho, foi interrompido agora. Lindo, lindo. Na época que eu fazia a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio um tempo na PAC e vi quão séria é a entidade e o trabalho lá é muito intenso e de muito respeito, porque o caminho da ressocialização é algo que deveria ser a regra no Brasil. Não sei se a senhora viu, recentemente eu fiz uma live com o Vinícius, diretor do presídio, e ele falou assim, né, do trabalho que a PAC desenvolve, né, até mesmo em conexão com o presídio. Ele falou da importância dessa entidade e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, inclusive nesse ponto que a senhora falou sobre os projetos. Isso, muitas vezes, um projeto bem elaborado, bem feito, com dados estatísticos, ele tem uma possibilidade maior de conseguir verba, né? Isso eu acredito que seja um caminho que a administração pública poderia adotar através de projetos bem feitos, tá? E um exemplo, né, a senhora citou vários exemplos de como pode ser conseguido verba e trazer um bem-estar para a sociedade como um todo. E sobre a questão do Centro de Prevenção, Acolhimento e Reinserção Social do Dependente Químico, que é uma outra entidade que a senhora criou. Como é que funciona o trabalho? Certo. Antes de eu falar sobre o Centro de Prevenção, eu só queria falar que um dos conselhos que eu faço parte é o do Conselho de Execução Penal. Esse que o Vinícius, você falou, eu faço parte desse conselho também, e é porque eu esqueci dele na hora. E outra coisa também que eu queria falar, o trabalho na PAC, o índice ali de ressocialização é muito grande. Você veja bem, estudos indicam que mais de 80% são recuperados. Por quê? É dada a oportunidade a essas pessoas. Muitos saem dali já com uma profissão. As pessoas têm a mania de achar que a pessoa errou para sempre. Não. A gente tem que ter oportunidade do acerto. E muitos que estão ali, eles se recuperam. Por quê? Por mais que eles tenham feito errado, tenham cometido aquele crime, feito alguma coisa contra a justiça, eles já estão pagando perante a sociedade de estarem ali, com a sua liberdade privada. E perante a Deus, isso ele vai resolver depois com ele. Isso é uma coisa deles depois. Tá bom? Então, só para lembrar. Bom, quanto ao Centro de Prevenção. O Centro de Prevenção aconteceu o seguinte. Como eu estou no Conselho dos Direitos da Criança, a gente discute, conversa muito sobre a questão a quantidade exagerada de adolescentes que se envolvem com drogas. É muito triste. Então, de imediato eu falei assim, eu tenho um sítio e falei assim, eu vou liberar esse sítio para a gente fazer uma comunidade terapêutica. E toda empolgada, pensando que, como diz, ia bombar, né? Aí montamos a entidade, em 2015 nós inauguramos, aí fiz o projeto junto à Fundação Itaú,
onde a Fundação Itaú, ela me deu camas, colchões, geladeira, televisão, me deu tudo que eu precisava para uma comunidade funcionar. Na Fundação Itaú, e eu fiz esse projeto através do FMDCA, através do FIA. Nós fizemos através do FIA esse projeto. Então, tivemos tudo. Você vai a mosca tá rezando? Por gentileza. Desculpa que minha filha chegou aqui. Minha filha, por gentileza, dá licença. Desculpa atrapalhar, é porque eu fiz um negocinho pra minha mãe aqui e eu vou entregar pra ela ver. Ô, filha, obrigada. Por favor, vai lá. Não tem problema, Obrigada, minha querida. Um beijo. beijo. Filha. Obrigada, filha, por gentileza. Fica lá. Desculpa, gente. Um beijo! Que acabe o coronavírus! Ai, Isso desculpa, mesmo. Tá, Sem desculpa, problema. eu tô com ela sozinha, ela... Criança é alegria, é festa, é amor. Não tem que pedir desculpa. Manda um beijão para ela. Tá, então deixa eu te falar. Então nós fizemos lá, inauguramos a comunidade em 2015. Sim. E aí começamos a fazer internação. A gente internou 2 adolescentes que no final eles acabaram fugindo, não obstante eu ter cercado o sítio todo com um muro de 3 metros eu falava o seguinte, eu estou fechando o sítio, não é para o adolescente não fugir. A minha preocupação era quem ia entrar com as drogas. Só que na comunidade terapêutica, o que acontece? O adolescente, que até 18 anos, ele só pode ser internado se ele quiser. Uhum. E o adolescente ele não quer ser internado, ele vive no mundo da ilusão dele. Ele não quer ser internado. Então eu compreendi que eu estava trabalhando para internar pessoas que não queriam. Vim a descobrir isso depois, lamentavelmente. E aqui em Viçosa, com muitos casos que tinham, a maior parte dos adolescentes eram encaminhados para fora, para clínicas, porque a clínica, você interna involuntário ou de qualquer maneira interna lá, autorização judicial e tudo. E aqui tinha poucos. Então, junto com a diretoria, nós definimos o seguinte, como não dava para a gente internar os adolescentes, que tipo de trabalho que nós poderíamos fazer para atender esse público? Pensando nisso, nós também fizemos outros projetos. Eu ganhei parte para dar curso de manicure e cabeleireiro. A gente dá curso hoje de manicure, cabeleireiro masculino, cabeleireiro feminino, barbeiro, eletricista, padaria e sorveteria. A padaria e a sorveteria, elas ficam lá no sítio. Quando a gente dá o curso, ele é semanal, ele é ao sábado, tá bom? Também está interrompido. Os demais cursos, nós interrompemos também em março. Quem dá os cursos são pessoas voluntárias. A maior parte das pessoas são voluntárias que dão esses cursos que eu te falei. Manicure, pedicure, eletricista, cabeleireiro feminino, masculino, barbeiro. Vários voluntários nos ajudaram e aproveito também, se alguém estiver ouvindo, agradecer pela bondade do coração dessas pessoas. Muitos ajudaram. Aí nós paramos. A seleção era feita de que forma? Eu divulguei lá nas salas da Associação Odontológica, aí agora nós funcionamos numa outra sala. Nós somos 3 salas lá. 2 da Associação Odontológica, 1 do Centro de Prevenção. Aí divulguei ali e as pessoas foram fazendo inscrição e a gente foi fazendo os cursos e algumas igrejas cederam lugares, outras mais, e fomos dando esses cursos em vários lugares, algumas entidades cederam o espaço. E assim, demos muito curso, muito legal, você vê que as menininhas cortando cabelo, fazendo unha. Eu ficava apaixonada com aquilo ali, porque na sala 906, onde eu trabalho, eu coloquei o salão ali mesmo, sabe, apertadinho tudo ali, mas eu ficava encantada de ver lá os cursos que são oferecidos. Bom, paralelamente a isso, a gente estava cuidando do adolescente na parte que poderia ajudá-lo na reinserção social, na parte de profissionalização. Aí nós pensamos, e as mães? Então, eu faço um trabalho hoje com as mães, eu reúno com as mães toda semana, eu convido as mães que eu sei dos adolescentes que estão envolvidos com droga, ou mesmo adultos que trabalham, eu faço um trabalho também, eu mesmo te faço na PAC.
eu faço renovando atitudes. Eu trabalho a espiritualidade. Eu sempre gosto de frisar, é espiritualidade, não é religião. Além desse trabalho de espiritualidade, a gente faz o trabalho de empoderamento, o trabalho de partilha. Essas pessoas, elas sofrem muito, principalmente essas mães que são mais carentes. É muito triste você ouvir aquelas histórias. Você se pergunta como uma mãe dessa consegue viver essa determinada situação. E esse trabalho que a gente faz de espiritualidade conforta o coração dessas pessoas. Elas passam a se sentir melhor. Então, esse trabalho ele é muito gratificante também. Então, no Centro de Prevenção, são essas duas coisas que nós estamos fazendo no momento. Sim, o Centro de Prevenção virou itinerante, né, senhora Eunice? É muito bom saber que existem pessoas que estão disponibilizando, né, seu trabalho, seu tempo, para poder levar alento e amor, né? Porque muitas vezes as histórias são de muitas superações e o que move o mundo é o amor. Parabéns mais uma vez, eu não tinha conhecimento tão profundo do centro, né, de apoio e vida longa para as ações, vida longa mesmo, de todo o coração. E Obrigada. A sua pequena nos deu a honra, né, de dar um oi super, super cativante na live. Qual que é o nome dela? Conta pra gente. Rafaela Vitória Carvalho Ribeiro Nogueira. Nossa, que nome bonito, nome imponente, né? Rafaela Vitória. Ela é uma vitória. Ela é Né? uma vitória. Ela tem um histórico de vida muito triste. Conta pra gente, né, o que a senhora achou pertinente. Porque em respeito a ela teve problemas, a mãe, problemas de drogas e outras coisas mais, e a gente já conhece a família há muitos anos, então Sim. A gente decidiu adotar. Ela vinha aqui para casa porque a avó trabalhava aqui e não teve jeito. O amor nasceu e eu vou te falar, não tem amor maior do que esse, não. E eu agradeço a Deus porque hoje, eu com 67 anos, eu tenho uma filha de 7 anos. É muita alegria, é muita emoção, é muito gratificante, é um amor que não tem preço. É um amor que não se mede, como diz. Com certeza. Né, se eu não me engano, é uma parte da letra do Skank, amor que não se mede, amor que não se pede. Né? Então, ela é muito fofa. Um beijo para ela. E eu queria, assim, que a senhora falasse também, né, sobre a questão do altruísmo, do amor, né, que a senhora faz tudo com muito amor, não só pela filha da senhora, mas com todos, né, que cercam. O amor é o que move. E eu queria que a senhora falasse um pouco, né, sobre todos os desafios, né, as perspectivas que a senhora tem frente aos trabalhos sociais. A gente sabe, né, que esse é um trabalho desenvolvido, né, que dá até suporte para a comunidade e para o Poder Executivo, que muitas vezes se mostra ineficiente devido a circunstâncias adversas. Né? Eu queria que a senhora tecesse um pouco comentários, né, a respeito das dificuldades, dos desafios e das perspectivas no pós-pandemia. Eu sempre digo que eu trabalhei remunerado quase 30 anos. Eu brinco e fico assim, falo, Deus, deixa eu trabalhar sem remuneração pelo menos 30 anos. Quer dizer, já tem 20, né? 20 anos. Mas o que acontece, meu trabalho hoje ele é todo voluntário, eu sou muito feliz com esse trabalho que eu realizo. Eu acho o seguinte, o mundo precisa muito de amor, sabe? As pessoas estão muito afastadas de Deus. Elas não vivenciam os ensinamentos de Jesus. E o que eu aprendi na vida é o seguinte, o amor é o que vai vencer qualquer coisa. A solidariedade, o perdão.
a tolerância, a compaixão. Isto é necessário. Esta pandemia está aí. Eu vejo a pandemia com os olhos de quem, assim, Jesus falando para a gente, olha, mudem, faça uma reflexão sobre a sua vida. O que você anda fazendo? O que você aprendeu com os ensinamentos que eu deixei para você? Nós temos que refletir sobre isso. A gente não vive sozinho. Nós todos somos irmãos perante Deus. Nós todos temos compromisso para com o outro. Como eu vou conseguir ser feliz se eu vejo uma pessoa na miséria total? Como eu vou se sentir feliz comendo um prato de comida, tantas pessoas passando fome? Como eu vou conseguir ser feliz se eu tenho um teto bom para morar e as pessoas dormindo na rua? Então, eu acredito que essa pandemia é uma doença moral, é uma doença espiritual, isso é posição minha, pessoal, sabe? O homem precisa de modificar. Ele precisa compreender essa mudança necessária na nossa vida. Todos nós estamos aí, não sabemos o que vai nos acontecer. Pode ser eu amanhã, pode ser o José ou a Maria, mas não importa. Mas o que eu tenho feito da minha vida neste período que Deus me deu a oportunidade? O que eu fiz da minha vida? Ele não disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Eu estou amando esse próximo? Como que eu amo esse próximo? Eu só sou capaz de amar esse próximo se eu saio do meu egoísmo, da minha comodidade e vou dedicar a ele. Senão eu não estou amando. Se eu não posso parar de ver uma televisão, largar algum divertimento meu para me dedicar ao outro, que amor é esse? Não tem amor. O amor verdadeiro é você se doar. É você fazer ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Então, o meu lema de trabalho é esse, poxa, se eu vou fazer algo para alguém, eu gostaria que a pessoa fizesse isso para mim? E se eu recebi tudo que eu precisava, eu recebi, eu não posso doar? Então, o amor é este. Eu espero que essa pandemia, ela seja um momento de reflexão para muitas pessoas. Porque está em tempo ainda da gente fazer esse país melhorar. Está tão tempo ainda da gente fazer com que as pessoas se amem mais. Que as pessoas percebam isso. Que não vai haver felicidade enquanto o outro estiver na sua luta. Porque você tem a sorte, às vezes, de nascer num determinado lar, enquanto que outros não. E estes outros? Que oportunidades estão sendo dadas para eles? As pessoas criticam muito, e eu não gosto de ouvir quando a pessoa fala assim, aquele vagabundo ali na rua, aquele monstro, poxa, aquele vagabundo, aquele monstro, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem alguém que gosta dele. Nunca estou aqui a defender atos errados, não é isso. Mas você tem que pensar como você fala da pessoa. Porque ela tem alguém que ama. Qual é a história dessa pessoa? Cada um tem histórias que marcam. Você não sabe. Eu falo, determinadas pessoas são criadas na rua, vivem na rua. Elas crescem revoltadas. Porque o mundo não deu oportunidade para ela. E o ser humano não dá. Ela é criança e se torna adulto. Um adulto revoltado. Muitos conseguem um caminho do bem. Então, a gente tem que julgar menos e se colocar no lugar do outro. Se eu tivesse nessa situação, será que eu conseguiria ser o que eu sou? Se eu sou o que sou hoje, foi porque eu tive um pai que me educou dentro das questões da honestidade e responsabilidade, uma mãe que demonstrou muita garra para mim. Eu tenho uma família que eu amo. Se eu conseguir a ser o que eu sou hoje, é porque eu lutei. Não caiu do céu para mim. Se caiu para mim, não cai. Então eu acho que... Nunca foi. Então eu acho que todo mundo, sem exceção, pode doar um pouquinho. Eu hoje sou feliz porque eu digo para você,
eu trabalho nessas entidades, me dedico, trabalho mais do que quando eu trabalhava no banco, não tem tempo para nada, para mim não tem tempo. A pandemia também está fazendo eu rever isso aí, para eu passar mais tempo com a minha filha, que eu disse para você, que agora eu fico com ela direto, né? Cozinheira, lavadeira, passadeira, mãe, professor e tudo, mas está sendo uma experiência sensacional. Que lindo, que lindo. É um brilho nos olhos, né? Eu costumo dizer a seguinte frase, quando a gente, na verdade, duas frases, né? Quando a gente doa, quando tem amor ao próximo, a gente primeiro está amando a nós mesmos. E um pouco de perfume sempre fica na mão de quem oferece flores. Sejamos mais empáticos, tolerantes e tenhamos carinho e amor ao próximo. E nas palavras da senhora, que julguemos menos, né? E um detalhe, Sim. Quando você faz algo para alguém, você pode ter certeza, você está fazendo é para você. Sim. Você ajuda alguém, você está se ajudando, sabe por quê? É a paz de espírito que você tem, o bem-estar que você vive, ninguém te tira isso. Você vive de bem com a vida, com Deus. Então, se cada pessoa entendesse isso aí, se cada pessoa compreendesse o quanto é importante doar, o quanto é gratificante, cada um levantava agora e falava, eu vou passar a doar tantas horas do meu tempo em prol das pessoas que precisam. E o mundo seria diferente. Sim, e assim como a senhora tem boas perspectivas e boas esperanças, eu também acredito que a pandemia vai ser um divisor de água na população, não só brasileira, mas na população mundial. Queria, senhora Eunice, agradecer imensamente por ter compartilhado conosco todo o seu amor, todo o seu carinho. Um beijo para a Rafaela, um beijo na senhora, que Deus abençoe. Engasguei. Fiquei emocionado. Peraí. Deixa eu tomar um chá aqui. Tá servido, gente? Pronto. Passou. Mais uma vez, desculpa, gente. Gasguei aqui porque a emoção vem à flor da pele, vem tantas lembranças. E o que eu queria dizer é gratidão por todo o ensinamento. Parabéns pela história de superação, de vida. Queria agradecer, pessoal, a todos que se fizeram presentes aqui na live. Lembrando que eu vou disponibilizá-la no meu IGTV e em breve eu vou subi-la para o canal do YouTube. E amanhã, pessoal, eu vou receber a querida, linda Larissa Simões, que é de Viçosa, está morando em Ubá, ela é consultora de moda e estilo, vai estar comigo e com todos vocês às 19 horas. Senhora Eunice, mais uma vez, muito obrigada. Queria que a senhora fizesse as considerações finais, caso queira também deixar alguma mensagem. Fique à vontade. A live é toda da senhora. Muito obrigada por essa oportunidade. Desculpa que eu não tenho costume de fazer live, tá? Quero agradecer as pessoas que participaram. Estou à disposição para alguns esclarecimentos que quiserem saber. E peço mais uma vez, coloque o amor no coração e o perdão, que nós vamos bem nessa vida. Muito obrigada, uma boa noite, fica com Deus, que o Senhor da vida nos abençoe. Sempre. Amém. Ele está nos abençoando. Lia, querida, já estava de saída. A todos que se fizeram presentes, minha eterna gratidão. Até amanhã às 19 horas. Dona Eunice, mais uma vez, sinta-se abraçada. Um beijo especial para a Rafa. Já estou íntima. Um beijo. Muito obrigada. 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 Tchau. Tchau.